Segunda Crônicas, capítulo 20. Nesses dias o Senhor tem falado comigo sobre levantarmos um tempo de oração, de clamor e de guerra espiritual. Diga para quem está do seu lado: estamos em uma guerra espiritual. Um dia eu preguei aqui uma mensagem falando sobre um jovem que estava aflito e o profeta então ora a Deus para que Deus abra os olhos dele, para que ele pudesse enxergar, e ele vê que em volta do profeta havia carruagens e carros de fogo. Existe uma guerra e uma luta que todos nós passamos e que muitas vezes você não tem essa percepção, que é uma guerra espiritual. Diga aí para quem está do seu lado: você está em guerra espiritual. Todos nós aqui enfrentamos um ano, e alguns mais difíceis, outros tiveram mais vitórias, outros tiveram um ano mais em paz. Alguns enfrentaram lutas com enfermidade, outros tiveram lutas financeiras, outros lutaram com doença, outros lutaram com escola. Cada um aqui tem um nível de enfrentamento e de dificuldade. Muitas dessas lutas, quando nós enfrentamos, procuramos usar as ferramentas que nos são dadas. Usamos, se é dinheiro, então como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Eu tenho que trabalhar mais, e ele então vai lutar com um trabalho mais intenso. Outro tem um problema na justiça, ele vai, diz a expressão, lutar na justiça. Ele contrata um advogado, paga um advogado mais caro e ele vai lutar na justiça. O outro, ele tem um problema de enfermidade e ele então vai lutar contra a doença, seja um câncer, seja uma inflamação, e ele vai tomar remédio, vai entrar junto com os médicos. E muitos médicos dizem: olha, é uma batalha e vamos enfrentar essa batalha com remédio, com tratamento. Tudo isso é real e é normal, mas existe uma batalha que muitas vezes as pessoas não percebem, que a luta na verdade não é contra carne, não é contra sangue, não é contra a doença, não é contra a justiça, é uma luta espiritual. E luta espiritual, você precisa aprender a lutar espiritualmente. Quando você aprende a lutar espiritualmente, você começa a resolver problemas que são também o que nós chamamos de problemas naturais. Eu falava sobre isso na última quarta-feira à noite. Estamos fazendo nas últimas quartas-feiras à noite, noite de guerra, quarta de guerra. Hoje à noite vamos estar terminando, e eu quero trazer uma mensagem assim, porque eu sinto que a nossa igreja, o nosso povo precisa obter vitórias, e as vitórias começam com guerra e batalha espiritual. Se você crê, diga amém. O texto que eu vou ler é um texto bem grande, então acompanhe comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Diz assim o texto sagrado: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor, apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? Habitaram nela,
e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cuja terra não permitiste Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram para não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que nos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-ei no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse-lhes: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do de monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e os exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruírem. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Amém.
Graças a Deus. Essa é uma história real. A história de um grande rei de Israel, de Jerusalém, de Judá, na verdade, o reino aqui era dividido, o reino de Judá, que morava em Jerusalém, ali havia o templo. Josafá era um homem muito fiel a Deus, buscou a Deus nos seus dias. E aqui nós já temos uma primeira situação, que você pode ser fiel a Deus, seja como for, que todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos lutas e enfrentamentos contra a nossa vida. No caso aqui de Josafá, era uma luta mesmo, no sentido literal da palavra, porque um grande número de inimigos, grandes povos, uma grande multidão, diz a Bíblia, veio para destruir a terra dele. Nós, brasileiros, mal sabemos, o que é guerra. De vez em quando você vê um pouco disso no arrastão, e hoje quase não se ouve mais. Mas antigamente isso era muito comum, juntava-se 70, 100, 200 mil soldados, cada um com um facão, com uma espada, e eles iam derrubando as cidades, e os bens que as pessoas tinham, eles matavam as pessoas e saqueavam os seus bens. Nos tempos antigos isso era muito comum. Era uma guerra realmente, a vida estava em jogo, era um momento terrível, era um momento literal de grande enfrentamento. Josafá e o povo de Judá eram poucos, eles não estavam preparados, o exército deles era bem menor. Como é que eles enfrentariam uma guerra real? Eles começaram enfrentando uma guerra espiritual. Você tem problemas reais na sua vida, como eu disse, com doenças, com dificuldades, problemas na família, é uma luta com a doença, é uma luta com a droga, é uma luta com a família, com os filhos, é uma luta no trabalho. Você tem uma série de problemas que você tem que enfrentar. Alguns talvez tenham ficam totalmente angustiados. Josafá teve esse sentimento. Diz a Bíblia que o primeiro sentimento de Josafá foi ter medo. Quando uma notícia como essa, ela vem sobre a nossa vida, seja de uma doença ou de um problema inesperado, nós ficamos aflitos. Queremos resolver a luta ao nosso modo e de repente nos encontramos tão fracos, mas devemos começar toda luta e dificuldade com guerra espiritual. Primeiro, o que Josafá fez foi entrar em batalha espiritual. E ele usou, e o texto nos mostra aqui, algumas ferramentas ou algumas armas espirituais. Primeiro, coisa que ele diz, quando ele ficou sabendo, no versículo 3, embora ele tivesse medo, ele pôs a buscar ao Senhor. Ao invés dele se afastar de Deus, ele começou a buscar mais a Deus, porque ele entendeu que era uma guerra espiritual. Sua primeira arma de batalha, diz o texto sagrado, foi jejuar. Foi apregoar um jejum. Esse ano tivemos um pastor pregando na convenção das igrejas de Cristo, e ele é um pastor muito conhecido no meio evangélico, chama Luciano Subirá, e ele fez uma pesquisa, ele escreveu um livro sobre jejum, ele fez uma pesquisa sobre jejum, botou lá na página dele, então muita gente o segue. Ele disse: quantos de vocês já jejuaram o dia todo, pelo menos uma vez na vida? De 60 mil pessoas, me parece, que responderam, apenas 3 mil pessoas, ou seja, 5% dos crentes tinham jejuado uma vez na vida. Na vida. As pessoas estão vivendo, e agora estamos no final do ano, e a gente quer comer, achamos que é para o outro, mas isso é uma arma espiritual. Você precisa aprender e voltar para o princípio de oração, fé e jejum. Lá em casa sempre marcamos na quarta-feira para jejuar. A gente começa, janta na terça e depois só no final da tarde, depois da tarde da bênção.
porque entendemos que são guerras espirituais. Eu sei que muitos aqui têm os seus problemas, mas muitos dos problemas são desculpas. Ou não posso jejuar porque eu tenho que tomar o remédio, então tomo o remédio e passo o dia. Não, mas eu tenho que comer um pouquinho, então tomo um copo de leite e passo o dia. Mas é que o copo de leite não dá para sustentar, não dá, por isso que se chama jejum, minha irmã. Você está arrumando é uma desculpa, mas é difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Agora, não é tão difícil. A maior dificuldade está aqui, na cabeça. É vencer espiritualmente. É se consagrar a Deus. É dizer para o seu corpo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É dizer: eu vou ficar até meio-dia, não vou comer nada, vou tomar só água. Vou ficar o dia todo, vou tomar só água, vou buscar a Deus, vou para a quarta-feira, tarde da bênção, vou tirar um dia, só vou comer depois da tarde da bênção. Eu quero me consagrar a Deus, eu quero quebrantar o meu corpo e ouvir mais de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Falei sobre isso quarta-feira passada à noite, chamei os irmãos para estarem jejuando no dia de hoje. Cada um vai ver sua vida com Deus. E que dia que ficou o jejum dos obreiros? Dia 7 de janeiro. Próximo sábado, dia 7 de janeiro, passar isso agora, 8 dias. Nós vamos estar aqui de jejum, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Se você quiser, pode vir tirar um tempo conosco. Nós vamos falar mais sobre isso. Todo mês vamos fazer um jejum para toda a igreja, o jejum dos obreiros. A primeira arma dele foi jejum. Diga bem forte: jejum. Diga mais forte: jejum. Você precisa jejuar. Você quer fazer e receber algo que ainda não recebeu? É muito forte. Não podemos falar tudo aqui sobre jejum, e depois, se você tiver dúvida, nos procure e vamos ensinar um pouco mais. Mas o versículo 4 traz outra ferramenta, outra arma espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que ele congregou. Diga bem forte: congregou. Agora você que está me assistindo em casa, me ouvindo pela rádio ou me assistindo pela internet, congregar o povo de Deus é a arma espiritual de batalha. Você que está aqui, por que nós chamamos as pessoas para virem para a igreja? Isso é estratégia espiritual. Deus está no meio dos louvores, Deus ouve o clamor do seu povo. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Há uma diferença quando o povo se reúne para a oração. Todos nós podemos enfrentar e resolver as nossas lutas sozinhos, talvez, mas quando você está na congregação daqueles que buscam a Deus, isso é batalha espiritual. Chamamos as pessoas para virem à igreja, para fazerem um voto, para estarem aqui. Alguns simplesmente mandam o cartão: olha, eu vou mandar o cartão, orem pelo meu voto. Não é isso, a arma não está no cartão, a arma está na congregação, de você sair da sua casa e vir se reunir, porque onde 2 ou mais ligarem na terra, será ligado nos céus. É força de oração. Você ora com alguém, alguém ora com você, você ora por alguém, alguém ora por você, oramos juntos. Isso tem diferença. Josafá podia ter dito: cada um ora em casa, e ele disse: não, é um problema sério, vamos congregar, ajuntar o povo. Há uma diferença no clamor de todo o povo, e esse é o terceiro ponto, que diz que eles pediram socorro, eles clamaram. Jejum, congregação, clamor, oração. Diga para quem está do seu lado: oração funciona. O povo tem que clamar, você tem que orar, você tem que levantar em oração. É muito bom você receber a oração.
não é? A gente brinca, é o crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas você precisa aprender, você também clamar por seu socorro. É você que conhece a sua necessidade, junto com o povo, você une o seu clamor que sobe diante de Deus, a sua oração no meio da congregação. Isso tem diferença, isso é arma espiritual, isso é guerra espiritual. O ambiente aqui é outro. Ontem uma irmã me procurou: bispo, eu assisto pela televisão e tudo, e é bênção, né, bispo? Não vai parar não, né? Falei: olha, irmã, ela tinha viajado e disse: continuamos transmitindo para quem está viajando, para quem mora em outra cidade, para quem mora em outro país, para quem está enfrentando uma dificuldade, não pode vir aqui em algum momento, para quem vai assistir daqui 1 ano ou 2 para ficar registrado. Mas é diferente. A congregação, a oração, o clamor conjunto é diferente. E aqui eu quero botar um ponto, é que você precisa abrir o seu coração para orar. Às vezes você está tudo bem, eu entendo, você está fraco, mas você também precisa orar. Diga isso para quem está do seu lado: você precisa orar, você precisa orar. Não é só o pastor que ora, não é só o obreiro que ora. Quando chamar para orar, não é você simplesmente levantar a mão: vou receber a oração. Tem um momento de receber oração, em posição de mãos, mas você tem que clamar, porque tem uma luta que é sua, e aqui junto o grito é mais forte, não é assim? Se uma pessoa está gritando sozinha é uma coisa, se o povo todo está gritando, o grito é mais forte, mas você precisa clamar. Então houve uma busca a Deus, houve jejum, congregação, oração. E um terceiro ponto, ou quinto ponto que eu quero colocar, é que quando eles fizeram isso, eles oraram, Deus falou para eles: olha, eu vou pegar essa luta de vocês, porque era uma guerra espiritual, irmã Lucimar, era uma luta espiritual. Primeiro, era uma luta de verdade, o inimigo era real, mas Deus disse: isso agora é espiritual, eu é que vou resolver o problema. Existem problemas nossos que começam a ser resolvidos no mundo do espírito. Quando isso atinge o céu, meu querido, Deus começa a mover, e aí não há quem possa resistir, não há quem possa segurar. Eu já preguei aqui outras vezes sobre isso. Tem situações que você não entende por que está tão difícil, por que está tão... Esses dias a irmã Neide, cadê a irmã Neide? Está ali, ela contou um testemunho dos filhos, né? Os dois são gêmeos, fizeram a faculdade, um recebeu o diploma, o outro não, e ficou 1 mês, 2, 3, 6 meses, quase 1 ano, e manda e reclama na faculdade. Quando parou de reclamar na faculdade, passou a clamar diante de Deus, enviaram o diploma. Você acha que isso é coincidência? Isso é guerra espiritual. Tem resistência no mundo espiritual, tem coisa que se resolve. Deus tomou nas mãos dele a causa. Vença também espiritualmente. Quinta coisa, quando Deus disse: eu vou vencer essa guerra, vocês não vão precisar lutar, mas vão precisar tomar posição. Diga agora para quem está do seu lado: toma uma posição, meu irmão, minha irmã. Você não vai ter que lutar, mas vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que mostrar de que lado é que você está. O inimigo está lá, vocês não vão lutar com ele, mas vocês vão enfrentá-lo. Vão para a guerra, tome uma posição. Bote os cantores, que aí tem o último ponto, não é? A adoração. Mas eu quero te chamar a atenção para isso.
Que tipo de posição espiritual você tem tomado? Espiritualmente falando, você ouve de Deus e obedece de Deus? Você ouve uma palavra e age de acordo com essa palavra? Um dia aqui na tarde da bênção, eu acho que eu contei, se contei eu vou contar de novo. Uma pessoa me pediu uma oração, pessoa bem simples, espero que nem esteja aqui. Mas ela me pediu oração, isso faz muitos anos. Ô irmão, ora por mim, eu estou com uma dor de cabeça, tem uma dor de cabeça terrível, não para. Aí ela tinha um lencinho, e ela disse, olha, quando eu tenho dor de cabeça, eu pego esse lencinho ungido, e eu ponho na minha cabeça e a dor passa. Mas eu quero ficar livre dessa dor de cabeça, ora por mim. É claro, a gente está aqui para orar. Eu fui orar com ela. Quando levantei, fechei os olhos para orar, eu recebi uma palavra. Abri os olhos e disse, irmã, a senhora crê na oração? Creio. Creio que se eu orar para a senhora nunca mais vai sentir dor de cabeça? Creio sim, pastor. Então a senhora não vai precisar mais desse lencinho, dá ele para mim. O que tinha a ver o lencinho? O que tinha a ver? Posicionamento espiritual. Foi uma direção, uma palavra, uma posição espiritual. Eu nunca esqueço como ela fez. Ela pegou, eu não consigo ficar sem meu lencinho. Orei por ela, meio com raiva, na verdade, confesso aqui. Não sei se ela foi curada, ou se ela continuou dependendo do lencinho. Se não mudar a postura espiritual, você não vence. A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se não tomar uma postura de enfrentar o problema, de crer na palavra de Deus, de encarar a coisa de frente e dizer, vou guerrear, Deus está comigo. Parece que o milagre não vem, é uma posição de fé que você precisa ter. Eu contava aqui a história, que eu tinha uma irmã que a gente sempre ajudava levando cestas, e ela tinha um monte de cachorro, e aí quando chegava ela tinha que juntar, amarrar os cachorros, colocar os cachorros, e um dia a bispo e eu fomos lá levar a cesta, e ela, espera aí que eu vou amarrar os cachorros, e botou os cachorros, e ela saiu, abriu o portão, a casa dela ficava mais no fundo, eu peguei uma cesta, segurei e fui entrando dentro da casa, e um cachorro se soltou, não sei como, e veio para cima de mim, latindo, bravo, e eu com aquilo no chão, na mão, o que eu faço agora? Mais do que depressa, eu tomei uma posição. Sai para lá, cachorro, vai para lá. O que você acha que aconteceu com o cachorro? Se afastou de mim. Ficou latindo de longe, eu latindo de lá e eu brigando de cá. Sai para lá, cachorro. Botei a cesta lá e fiquei encarando o cachorro. Talvez ele tivesse me mordido, mas isso tem a ver com postura espiritual. Tome uma postura de crente realmente, se você quer ser fiel a Deus e quer receber vitória e milagre na sua vida. Tome uma postura de obedecer realmente a Deus, a ter uma postura de fé diante do Senhor, de crer na vitória, de andar naquilo que Deus te direcionou. Deus te deu uma palavra, pega a palavra e vai em frente. Sentiu no coração, tenha coragem para servir a Deus, para dizer não para o pecado, para confiar naquilo que Deus está mandando. E às vezes as coisas são das mais estranhas, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Me lembro de um irmão que tinha uma dívida muito grande, ele contando um testemunho, uma dívida numa empresa muito grande, e fizemos uma campanha de oração por ele, e ele orando, bispo, eu não sei como é que eu faço, meus negócios atrapalharam. Aí um dia ele chegou lá contando um testemunho. Bispo, lembra daquela dívida? Eu estava orando por isso, e aí um dia eu senti no meu coração, eu tinha um dinheiro, 10% do valor, e Deus falou para mim assim, senti no meu coração, vai lá e oferece. Eu fiquei com medo, bispo, como é que eu ia fazer isso?
já estava devendo, já há muito tempo, mas aquilo foi forte, e de repente ele tomou uma postura de fé. Ele conta que pegou o carro, chegou na porta da empresa, coração tremendo, né? Como é que depois de tanto tempo devendo eu vou oferecer isso? Ele chegou, orou a Deus: Senhor, me ajuda. E ele disse que chegou, sentou na mesa: olha, eu vim aqui negociar, está difícil para mim, mas eu quero pagar minhas contas, e o que eu tenho é isso, 10% do valor. E ele conta que o cara pegou, olhou para o cheque, olhou para ele e falou assim: olha, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu vou aceitar isso aqui está certo, quitou, está tudo pago e pronto, encerrou. Por que deu certo, meu irmão? Porque venceu primeiro espiritualmente, orou, jejuou, congregou, buscou a Deus, tomou uma postura, e por fim, é claro, a Bíblia diz que o povo adorou a Deus. Adorou a Deus. É tremendo, porque eles botaram os músicos, né, na frente da batalha. Que maravilha. Está ali o Marcão, que foi policial militar há muito tempo. Você já foi numa blitz que colocou a banda na frente, Marcão? Você confia desse jeito? Vamos ali, gente, vamos fazer uma blitz. Coloca a banda da polícia na frente e os caras com as metralhadoras atrás. Quem é o doido para fazer isso? O doido que faz isso é quem tem fé. Eles tomaram uma posição de fé. Eles já tinham vencido a batalha espiritualmente. E enquanto eles louvavam e adoravam a Deus, os inimigos se confundiram. Um achou: você que é meu inimigo. Um ficou bravo com o outro, outro ficava bravo com um. Eles se mataram, se destruíram. E o povo de Deus não precisou levantar uma mão sequer. Na verdade, o único trabalho foram 3 dias para poder recolher as riquezas que os mortos haviam deixado. Uma posição espiritual, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Essas são as nossas armas espirituais: a oração, o jejum, a congregação, a palavra da fé, o posicionamento espiritual, o louvor, a adoração. Você acha que a gente canta aqui no começo é de brincadeira? É para fazer um fundo musical? Não, meu amado. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, os demônios saíam. Quando estamos louvando a Deus, a gente vê a capetada. Você já ouviu aquele ditado que quem canta os seus males espanta? Pois aqui é diferente. Aqui quem adora, os males vão embora. É desse jeito, vai tudo embora. As muralhas vão sendo derrubadas, as cadeias vão sendo quebradas. Guerra espiritual. Comece 2023 debaixo de batalha espiritual. Você crê? Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração agora. Eu quero que você faça uma primeira oração, apresentando a Deus. Você está aqui nesta congregação de fé e apresente a Deus agora a sua vida. De tudo isso que foi falado, primeiramente assuma um compromisso com Deus. Senhor, eu quero aprender a orar, eu quero jejuar, eu quero, meu Deus, aprender a te adorar, eu quero orar um pouco mais, eu vou tomar agora, hoje eu tomo uma posição espiritual diferente para andar numa vida de vitória, conforme Deus falou com você. Agora abra o seu coração para Deus. É o primeiro momento de fé, porque depois nós vamos começar a clamar, a orar, a impor as mãos, e enquanto nós estivermos orando, adorando e cantando, barreiras e cadeias e guerras espirituais estarão sendo travadas, e Deus estará te libertando. Mas esta é a hora da oração. Fale com Deus.
Assuma agora uma postura espiritual perante Deus. É você e Deus nesta hora. Há uma guerra que você precisa travar. Fale para Deus e abra o seu coração. Diga para Deus que você vai fugir do pecado. Diga para Deus que você vai orar um pouco mais, que você vai jejuar um pouco mais, que você vai buscar mais a presença dEle, que você será mais fiel de buscar a Deus na igreja, que vai servir a Deus na casa de oração. Oh Pai, oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, entramos na Tua presença agora. Clamamos a Ti, meu Deus, neste momento, Pai. Olha cada coração, cada vida. Preguei a Tua palavra conforme o Senhor colocou no meu coração, e agora, meu Deus, quebranta os corações. Levanta homens e mulheres para Te servirem, para serem vitoriosos em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Eterno Deus, vai liberando, meu Deus, a palavra de poder, vai liberando, Pai, meu Deus, destruindo toda a força espiritual do mal, toda a resistência das trevas, toda angústia. Pai, nós clamamos a Ti. Olha, meu Pai, cada compromisso que é feito, aquele que quer orar um pouco mais, clamar um pouco mais, aquele que quer jejuar e se consagrar. Olha, meu Deus, este que nesta tarde toma uma postura de fé. Oh Senhor, honra este homem. Meu Pai, nós clamamos a Ti. Pai, nós nos entregamos a Ti, pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. E agora entra, Senhor, nos corações, meu Deus, e levanta, sopra com a Tua presença, meu Deus, e levanta um grande exército para o Teu louvor e para a Tua glória. Oh Pai querido, em o nome de Jesus, em nome de Jesus,